Aleluia, glórias a Deus. Saúde do povo de Deus com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo da palavra do Senhor em 1 João do capítulo 3, versículo de 11 a 24. Amém? Então, podemos aqui abrir a palavra do Senhor, vamos ler esse texto, para nós começarmos a aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E hoje o nosso tema é: o amor é a chave que abre o nosso coração. Amém? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor em 1 João capítulo 3, versículo de 11 a 24. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é este: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era o do maligno, e o assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seus irmãos justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. E todo aquele que ama o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanece em si. E nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidades e fechar-lhes o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que podemos dele recebermos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creamos em seu nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Aleluia, glórias a Deus. Veja, quando nós aqui percorremos as páginas do Novo Testamento, nós vemos o amor como a virtude cristã mais evidente de alguém que passou da morte para a vida. Então veja que o amor é o primeiro na lista do fruto do Espírito, e que o amor manifesta a realidade da fé. E o amor é o maior das graças cristãs permanentes. É isso que nós temos que observar. Veja que Stanley Jones, em seu livro Jesus é Senhor, ele descreve 3 possíveis níveis da vida. E o nível mais baixo é o demoníaco, onde desenvolve o bem com o mal, ele devolvemos o bem com o mal e o amor com o ódio. E acima deste temos o nível legal, que nele devolvemos o bem com o bem e o mal com o mal. E o amor com o amor e o ódio com o ódio. E acima destes está o nível cristão, o nosso nível,
um nível cristão, onde devolvemos o mal com o bem e o ódio com o amor. Então, certamente, o nível cristão não é fácil, mas completamente possível de ser praticado. É nele que desfrutamos de uma verdadeira comunhão com Deus. E é por ele que demonstramos a veracidade da nossa fé e testificamos, na realidade, a nossa vida espiritual. Mas a prática do amor fraterno, ele é testificada na nossa realidade, na nossa vida espiritual. E como João é comum João destacar o antagonismo entre o mundo e caracterizado com a esperança de influência e domínio de Satanás e os cristãos escolhidos no mundo ainda nele, mas diferente dele. E nesse texto, João, ele ilustra esse antagonismo através de dois propósitos, Caim e Jesus Cristo. Então veja aqui no versículo de número 11, quando ele diz: porque a mensagem que eu viste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Veja que o apóstolo João, ele exorta os seus leitores a pegarem firmemente a mensagem que tinha ouvido desde o princípio, a verdade acerca da pessoa de Cristo e acerca da conduta cristã, que uma vez que os hereges gnósticos, eles estavam gabando-se dos seus ensinos. Nem sempre aquilo que parece dar certo ou agrada aos nossos ouvidos é bíblico e tem aprovação divina. E a igreja e o corpo de Cristo, que se reúne para adoração e ilustração, que busca o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo e para estimular uns ao outros, ao amor e às suas boas obras. Então, um programa espetacular e outras técnicas e peripécias podem tornar a igreja conhecida. Mas a única forma de desfrutarmos da verdadeira comunhão com Deus e demonstrarmos a nossa fé é através do amor mútuo. E como diz aqui em João, no capítulo 11, versículo 35, diz que nisto conhecerão todos que sois mesmos discípulos, se tivermos amor uns aos outros. E isso nos foi dito desde o princípio. É o que temos praticado. Será que nós temos praticado o amor que Cristo que Ele colocou em nosso coração, em nossa mente, em nosso desejo? Será que esse é o amor que nós temos dado, o amor que Cristo nos ensina? Será que nós estamos realmente praticando esse verdadeiro amor de Deus na vida dos nossos irmãos e irmãs? Veja que aqui o homicídio que Caim praticou contra o seu irmão exemplifica a violência rejeitada e antipatia com a justiça provoca no mundo. E Jesus nos advertiu que seria assim. E existe uma semente no mundo, a semente de Caim, que faz com que os cristãos que amam, sejam odiados por eles. E assim como o mundo odeia o supremo exemplo do amor altruísta de Jesus Cristo, que entregou a sua vida por nós. E o mundo, ao agir assim, dá provas da sua real condição, mortos, sem comunhão com Deus
e que jaz no maligno. E fica claro que o agente motivador do ódio de Caim era a inveja que cobiçava as virtudes e as qualidades de seu irmão. Então parece ser exagero que João vem dizer que é assassino aquele que odeia a seu irmão. Mas quando nos deparamos com os nossos desejos, que sofra ou até mesmo morra aquele a quem odiamos, torna-se compreensível a afirmação do apóstolo. A essência do ódio é o sacrifício do outro. Aleluia. E veja que a excelente comparação que João ele faz do ódio do mundo com o amor dos irmãos, que deve se manifestar na vida da igreja. E o ódio de Caim o levou ao assassinato, mas o amor de Cristo o levou ao sacrifício de si mesmo. E a sua essência, aqui no versículo 16, quando diz, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então discuta com a classe a afirmação de que a essência do amor é o sacrifício próprio. Discursa isso entre vocês em grupo. A essência do amor é o sacrifício próprio. E esse tipo de amor não depende de coisas que alguém fez, venha fazer ou deixe de fazer. Porque pode ser que às vezes eu não goste de alguma ação de vocês, mas prometo continuar o amor, amar vocês como pessoas, fazendo todo o possível para ajudá-los a crescer. E como nós podemos ver a sua prática, como está aqui no versículo 17 e o 18, onde diz, ora, aquele que possuir recursos neste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos a palavra nem a língua, mas de fato e de verdade. Veja que o amor é a chave que abre o nosso coração e não permite que seja erguida ali uma barreira contra os nossos sentimentos humanos naturais, que seria incitados pela contemplação de caos em que pessoas estão passando necessidades. E mesmo não tendo uma definição perfeita do que seja o amor, nós encontramos nas Escrituras diversas maneiras pelas quais expressamos o amor. E isso nos basta. Veja aqui, em Romanos, no capítulo 12, versículo 9 a 19, Paulo ele relaciona algumas características práticas do amor fraterno. E nesse texto, Paulo nos apresenta alguns detalhes do que é o amor fraterno e nos ensina como vivê-los. Então leia Romanos, capítulo 12, versículo de 9 a 19. Medite nas palavras do Senhor. Então, nesse contexto, nesse texto, Paulo nos apresenta isso. E as características e a prática do amor fraterno se desdobram em atitudes que temos uns para com os outros. Lá no versículo 10 de Romanos 12, ele fala sobre a preferindo-vos em honra uns aos
outros. Significa considerar o outro melhor. Então demonstramos esse amor fraterno através da preferência que damos aos dons e à qualidade dos outros, em detrimento dos nossos. Como o compartilhar as necessidades dos santos, como praticar a hostilidade, como abençoar em vez de amaldiçoar, alegrar-se com os que se alegram, chorar com os que choram, ter o mesmo sentimento uns para com os outros, fazer o bem a todos os homens, esforçarmos por manter a paz, entregar a Deus o direito da possível vingança. Então, praticar essa hospitalidade é acolher seminaristas, grupos missionários, compartilhar as necessidades dos santos nas suas cestas básicas, remédios, roupas, um conforto, um consolo, uma exortação, ajudar a estudar juntos a palavra de Deus. Abençoar em vez de amaldiçoar é aqueles que chateiam ou desprezam você por causa do Evangelho de Cristo. Alegrar-se com os que se alegram é alegrar-se com aquele que foi curado, que recebeu um emprego, que teve as famílias restauradas. Chorar com os que choram. Esse é estar junto das dificuldades. É o problema do seu irmão. É também um problema meu. Aleluia. Ter o mesmo sentimento uns para com os outros. É ter empatia. É sentir como ele. Fazer o bem a todos os homens é ser marcado pela bondade, esforçar-se por manter a paz, não ser brigão. E entregar a Deus o direito de possível vingança. Ele é que é o nosso juiz. Ele é que vai julgar o que é certo e o que é errado. Não somos nós que iremos julgar isso, mas sim Deus. E em João, 1 João capítulo 3, versículo 14, ele diz assim: não sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos irmãos? E aquele que não ama permanece na morte? Veja que o saber ao qual João se refere não é apenas um conhecimento intelectual, mas um conhecimento pela experiência evidenciada no amor aos irmãos. E nós temos essa mesma convicção? Que exemplo nós temos seguido? Veja que a prática do amor fraternal e a confiança em Cristo certificam a nossa realidade espiritual. Aleluia! E todos estamos sujeitos a perturbações da nossa segurança quanto a sermos da verdade. Permanecemos a Deus pelas acusações feitas em nosso coração. Acusações essas que podem ser legítimas ou falsas, inflamadas pelo nosso acusador. A nossa consciência não é infalível. Absolutamente. Somente aquele que goza paz com Deus, ele pode considerar o tribunal onde Deus realiza o seu primeiro julgamento. E nesse texto, coração, ele é usado em lugar de consciência. Como em 1 Samuel 24:5, quando Davi
sentiu bater-lhe o coração quando cortou a orla do manto de Saul. Mas o que fazer quando sentir a sua segurança ameaçada? Veja que João, ele começa o parágrafo no versículo 19 com a frase: e nisto conhecemos. E ele termina lá no versículo 24 com: e nisto conhecemos. Nisto que? No amor verdadeiro, que é prova objetiva e concreta do novo nascimento do Espírito que em nós habita e que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E lembre-se que também, e confie que o amor de Deus, ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, diz que, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e se o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Isto já deveria ser suficiente para tranquilizar o nosso coração, pois se amamos de verdade e confiamos em Cristo, certamente estamos em Deus. Mas João, ele completa, afirmando que um coração limpo diante de Deus, marcado pela fé em Jesus Cristo e pelo amor para com os outros, é manifestação objetiva da obra do Espírito Santo, que preenche a condição para uma comunhão livre e irrestrita com Deus e nos dá confiança em nosso acesso a Ele. Aleluia. Mas que o amor lhe tem prazer em fazer o melhor para ser amado. Por isso, quando o nosso coração se endurece e torna-se mais difícil obedecer ao mandamento de amarmos uns aos outros, a solução não é apertar os dentes e aguentar firme. A solução é lembrar quem é que nos pede essa obediência e depois, por amor a Ele, obedecer. E a obediência é uma prova de que a nossa vontade está em harmonia com a vontade de Deus e, portanto, tudo aquilo que pedimos, sabemos que receberemos. Aleluia. Para nós concluirmos o estudo de hoje, nós precisamos estar abertos para, em amor, tratarmos uns aos outros. Então nós não podemos nos fechar. E se você quer manter o seu coração intacto, não deve abri-lo para ninguém. Endurecer, embrulhe-o cuidadosamente e evite qualquer embaraço. Tranque-se no seu egoísmo. Só há um problema. Você deixará de desfrutar a verdadeira comunhão com Deus. Veja o que diz João 15:11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Aleluia. Milhões de pessoas hoje não buscam mais a satisfação através de um relacionamento afetuoso com Deus e com os outros. E a vida gira em torno delas mesmas e estão sempre ocupados em buscar da sua própria realização. Será que o nosso caso ele é diferente? Se não é, deve ser. Então, somos chamados para amar com todo o nosso ser
ao Deus que nos amou primeiro e aos outros como a nós mesmos. Este é o caminho para uma vida cheia de alegria e de satisfação para a glória de Deus. Amém? Que nós estejamos praticando esse amor que o Senhor colocou em nosso coração e vem nos ensinando dia após dia. Amém? Então vamos aqui orar ao Senhor e agradecer as suas palavras e o ensinamento da manhã de hoje. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu ensinamento na manhã de hoje, para a glória do teu santo nome, Senhor Deus. E o Senhor continue derramando todas as bênçãos sem medidas na vida de todos aqueles que nos ouviram na manhã de hoje e todas as famílias constituídas para a glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus, e nós dizemos amém.